gente conversando veio a ideia da gente falar que cada vez está mais em voga aquela frase: ah, eu sou sincera. Não, você é grossa mesmo, você é arrogante e tal. Então foi isso que a gente vai estar trocando uma figurinha hoje, de ser ou não ser sincero mesmo, ou se é só mais uma frase, mais um meme que está surgindo. Essa foi a minha ideia. Sim, eu lembro Nossa ideia, na verdade. de que tu tinha comentado que era muito difícil conseguir saber qual era o limite entre ser sincero e ser grosseiro, e ser, né, antipático, ou falar de uma maneira, não tão adequada. Mas Politicamente correto, como a gente diria, né? não é nem o politicamente correto, é que tu pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que tu fale adequadamente, ou pelo menos que não seja ofensivo. E é mais fácil também da pessoa aceitar o que a gente vai falar se a gente não for ofensivo. Também tem uma... Eu usava um tempo atrás uma política assim: não me pergunta porque eu vou responder. A minha opinião. Entendeu? Não, Mas era uma coisa relacionada ao trabalho, um outro trabalho, não tem nada a ver com a área pet minha hoje. Mas aí, quando ia ter alguma reunião, eu dizia: ih, não me pergunta que eu vou falar a verdade. Vou dar minha ou opinião. pergunta, tu tem certeza que tu quer ouvir? Tá com tempo? E por que a gente só consegue, as pessoas só conseguem ouvir se a gente chegar e diz: olha, eu tenho uma coisa pra te contar, com toda a delicadeza. Por que será isso, não? Talvez o tom? Não, por que a pessoa não consegue ouvir o que tem que ouvir? Ah, tá. Talvez, porque daí vai ficar Sempre- naquele ambiente de crítica construtiva ou não, nesse Não, sentido. sei lá, sentimento de inferioridade. Por que a pessoa não consegue simplesmente ouvir? Por que eu tenho que, sabe, fazer todo um jogo, uma encenação, todo um. Por que as pessoas não conseguem ouvir? Mas Claramente. aí que eu acho que tá o limite entre tu ser dona da verdade e achar que o que tu tá falando ela tem que ouvir para melhorar. Uhum. E aí ela se sentir ofendida ou acuada porque pensou, mas quem é, né? Pode tá pensando que tu é quem pra me dizer isso? E tu não tem defeito, lindona, tu não tem, tu não é, tu é maravilhosa. Então eu acho que aí que tá. Talvez a gente tenha que ser mais gentil quando vai falar de. Polido, Não é nem gentil que eu queria Polido, falar. talvez, não? É um mínimo de sei lá, que é do uso das difícil. Vamos falar uma palavras. coisa bem assim, tipo: ó, Paty, eu queria te dizer. Assim eu não ia Não, eu queria entender. te dizer assim, Assim eu tipo, não ia entender. eu chegar assim pra uma colega, né? Olha, eu queria te falar. Será que dá pra usar uma pasta de dente? Tá com bafo? Entendeu que tem essas situações normalmente são situações bem constrangedoras pra quem vai falar. É horrível, E pra quem vai horrível. ouvir também, de Horrível. repente não vai bater legal, né? Ai, que horror. Ó, sei Que lá, horror. tu tá com a calça rasgada. Ah, não, calça rasgada tem que dizer. Não, calça rasgada tem que dizer. Coisa no dente tem que dizer. Isso é tipo, questão de amizade. tô com aquela alface do feijão. Feijão é um negócio Não. nervoso, né? Não, isso aí tem que dizer. Se tu é amigo, tu tem que falar. Pelo amor de Deus. Entende? Não, que tem umas dizer. situações que eu acho que não é tão simples falar. Eu já sensualizei em sala de aula, com a blusa aberta, e a aluna que disse, prof, olha ali. Entende que acontece de se abaixar, rasgou uma calça. Um botão que abriu a Mas isso aí é tão também. Mas mesmo Não, assim... mas eu acho que tu chegar pra uma pessoa e dizer assim, tipo, colega de trabalho, não tem uma intimidade, colega de trabalho, vou chegar e dizer assim: ó, colega, queria te falar. É difícil. É muito. É muito. Tem Eu já mau prefiro hálito. trocar de mesa. Você tá com um problema, Difícil, né? É difícil. Tipo assim, primeiro encontro. Aí tu não. chega, Encontro a pessoa tem uma caspinha, tem um. Não sei o que. Entende? Tá, Tu não mas vai aí, falar nada. não vai falar nada. Acho Não que vai não. falar nada. Não, Então eu vai ter não circunstâncias. penso Tu vai sim falar. sobre- Não vai falar. Não, jamais, não imagina. Até mesmo falaria. porque isso constrange, né? Sim, aí que tá. Talvez algumas coisas constranjam. É. E outra coisa, não é só em qualquer situação. Se alguém chega de uma forma mais gentil mesmo
para falar qualquer coisa, até numa loja, alguém te atendendo, uma pessoa, é bem diferente se a pessoa já te trata, Tá. né? Ou te dá uma resposta grosseira, ou tipo, Sim, não tem viu, tá diferença. ali. Tem diferença. Tem diferença, sim. Não é só uma mera etiqueta. Tem diferença porque a gente vai receber aquilo de uma maneira atravessada e não vai dar certo, ou pelo menos não vai começar certo. Super sincera é algo. Lembra que tinha aquele programa até Super Sincero? Sim, É horrível, uma coisa. horroroso. Não te veio nada assim agora? Não Sim, me que vem coisa. naquele. Eu acho que isso tá muito ligado com a reatividade que a gente tem. Muito ligado. Sim. Porque e isso é uma questão de se tratar. Porque, por isso que eu estava falando aquela hora. Por que, que as pessoas têm tanto problema em escutar? Por que, que a gente tem que ter cerimônia para falar, né? Justamente porque existe alguma coisa que é um cristalzinho lá dentro e que quebra, entende? E que É na uma verdade, autoimagem errada. exatamente, e isso é uma coisa que precisa ser fortalecida. É necessário que seja fortalecida para tudo, porque qualquer coisa que tu fala, a pessoa nem te escutou, ela já vai reagir. Ela já vai ela nem vai reagir, ouvir toda ela não vai a ouvir. conversa. É Isso é verdade, reatividade. E concordo. toda reatividade, se tu parar para pensar assim, se tu for ponto por ponto, a pessoa que é muito reativa, existe ali um quê de. O que ela tá me falando, como tu mesmo disse? É uma coisa de se sentir diminuído. É. Então ela. Porque quando tu tá bem, quando tu tem certeza, tu pode ver, quando tu tem certeza de Tu alguma fica o coisa, pé e a vai pessoa embora. pode te falar alguma coisa, tu fica assim, ó, tu fica na tua e segue. Não sei, eu acho que é sempre ruim. Não, pode ser ruim. Eu não tô dizendo. Um monte de coisa na vida pode ser ruim. Não é que Sim. vai ser bom. Pode ser ruim, mas é que a diferença desse sincericídio, de não constranger, é justamente a reatividade da pessoa. Um dia ouvindo um vídeo do Leandro Carnal, ele dá esse exemplo que é alguém passou no trânsito por ele, cruzou, enfim, chegou e xingou ele, ô careca! Uhum. Daí ele disse, tu tem duas opções, uma, realmente eu sou careca, ok, não me Exatamente ofendeu, ou putz, né? O que esse cara tá me falando que eu sou careca? Então, existe essa... Por que tu dá tanta importância num negócio que tu eu acho não assim, teria lógica. que tu é como se tu pega, eu tenho essa visão assim, que é como se tu te importar com isso do careca. É porque tu não aceitou ainda. Não, o que que tu Eu acho. o que que tu faz? Tu pega a tua vida, a impressão que dá, falando no modo figurado, tu pega a tua vida e dá na mão da pessoa. Toma, faz dela o que tu quiser de mim. Porque é um poder que tu dá pro outro. Tá, mas numa ofensa assim, muito caricato, né? Não, nesse caso, coisa sim. muito... Mas em qualquer uma delas. Mas eu acho que tem coisa assim que tu vai chamar a atenção de alguém, a pessoa também não vai aceitar tão fácil, acha? Não, acho que crítica é sempre ruim. Não, talvez nem não fosse é que uma seja crítica. ruim, é que eu acho que é natural de que a gente primeiro vá... não, bem trouxa. Tá achando. Talvez depois a gente consiga, tipo, né? Aí depois, assim, 3 seus anos ou 5 anos botões. sem se falar, Mas aí talvez. tá, aí que tu chegou num ponto que eu ia te falar agora. Se a gente for levar em conta que cada um tem um tempo pra maturar demorar. as coisas, é isso mesmo que tu disse. Vai levar Porque um tempo pra te... é muito difícil tu fazer uma pessoa enxergar aquilo que ela não consegue enxergar. Não. É uma impossibilidade daquele momento. Mas, por exemplo, daqui uma semana, daqui um ano, ela enxerga. E aí ela vai perceber, gente, isso é que nem assistir um livro, reler um livro, assistir novamente um filme. É outro olhar. Não adianta. E aí tem essa questão também. Não parece que tu tá meio que ajudando uma borboleta a sair, sabe, do casulo? Tá quase saindo, aí tu vai lá e tira aquela velha história que se tu ajudar a borboleta antes da hora, ela morre, né? Tem isso também. Eu acho que tem isso também. O que eu não entendi exatamente assim. O sincericídio seria um favor que a gente faz aos outros,
seria algo que a gente tem de fazer, ou cada um na sua e... Eu acho que. Eu vou falar por mim, tá? No meu caso, assim, o sincericídio é um desabafo. Tu tá assim de saco cheio, tu vai lá e fala. Ai, que nem falar um palavrão. É uma coisa boa. Mas não é? Tu vai lá, fala, pode até ajudar outra pessoa, mas eu vou te dizer que ajuda mais a gente. Não, acho que eu não falo. Mas tu consegue falar. Tá, daí esses sincericídios seriam com pessoas Não, próximas? eu não tô dizendo que eu fale também, eu tenho Ok. muita dificuldade Não, disso. mas seria com pessoas próximas ou com pessoas aleatórias? Ou desconhecidas? Ou... Porque pessoas próximas é aí que vem a dificuldade, né? É aquele da tua convivência, eu acho eu que tenho uma dificuldade maior. Ou talvez tu vai ser sincero demais e a pessoa vai te ficar pé mesmo, como a gente tá falando. Não, mas eu acho que a gente tem mais facilidade com quem a gente tem mais intimidade. Só que talvez a gente também Às não vezes vá aceitar no primeiro É. momento. Ou a volta, né? Eu acho que às vezes acho que é o contrário. Penso que a gente tem muito mais Eu tenho dificuldade. com pessoas perto. Claro. Eu também. Eu acho que é muito mais fácil tu falar com o desconhecido. Até mesmo porque não tem ligação afetiva, né? É, você chega lá, vai lá, existe, é só Quero uma opinião tua sobre a Mas pra ponte, que entendeu, meu blá? Mas pra que tu vai Sobre pedir blá. o blé? a ponte entre tal que tu nem vocês. conhece? Ah, sei lá. Não, mas eu Quero uma opinião não, masculina tua aí, fulano. mas é sobre que tal coisa. exatamente tu não tem vínculo nenhum. É. Eu acho que o que incomoda e o que assusta Ou dói. é o vínculo afetivo. Talvez ou. Por Né? que de repente não é mais fácil a gente conversar com a terapeuta do que necessariamente com outras pessoas sobre o mesmo assunto? Tá, Exatamente. tirando a parte. Aí descambou por aí uma coisa bem mais profunda. Não, tudo bem, tirando a parte clínica da coisa, mas assim, tem certas coisas que é mais fácil tu contar pra um terceiro. Mas é que Tá, eu sei que é a tem, profissão dela. tem etc. coisas que a gente já falou 1000 vezes, não convive e não vai mudar tão cedo, ou nunca vai mudar. E talvez a gente só tenha o que falar mesmo é pro amigo, pro terapeuta. É porque tu pensa que fala, mas justamente porque tu tem medo de magoar, tu tem medo de se chatear, a gente fala de um outro jeito. E é justamente esse outro jeito que no meio do caminho tá cheio assim de buraquinhos e desvios e que a gente vai indo e quando vê a gente pensa que falou e não falou. Aí a gente fica, olha, não sei o que é. Eu não sei, mas é que em casa tipo, mãe, pai, irmão, eu falo o que tem que falar. Não sou grosseira, mas eu consigo falar. Eu acho que eu não interferiria na vida de alguém que eu mal conheço. Eu acho que aí eu nem ia falar nada, tipo, Azar. teu. Não, Eu mas vou é, te mas, dar mas essa- não é. não vou te soltar essas pérolas. mas eu, Tá, eu não, mas nem tô- talvez. Não, mas não poderia, não necessariamente desconhecido, mas um grau de amizade mais distante. Tipo assim, não? Não pensaria eu nisso? penso que não seja nem. Fugiu. Tá, não Não, seja depois nem, acha. nem alguma coisa. Tá, não, mas o que eu tô explicando aqui, o que eu tô dizendo é o que eu penso. Sim, que eu penso. sim, Eu a acho ideia é mais essa. fácil eu falar abertamente com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, né, qualquer pessoa que seja da minha família, do que eu fazer isso com alguém que eu não tenha intimidade. Pra mim é assim Dependendo mais do fácil. assunto. Será que não? E mesmo para pessoas com as quais eu tenho intimidade, eu também não vou jogar o assunto na cara dessa pessoa. Ah, sim, mas isso aí Eu é realmente óbvio. vou tentar ser o mais polida possível. Tá, mas Sabe por nós quê? somos. Não sabe por quê? Tudo bem, mas Não, aí Por eu que, que eu penso difícil. isso? Porque eu não posso jogar no outro do tipo, sabe quando alguém faz alguma coisa assim, ai, desculpa se tu se sentiu ofendido, Aham, entendeu? desculpa se Não, mas era pra ofender mesmo, né? Não, é que a situação era. A pessoa tira de si a responsabilidade de ter feito alguma cagada, né? De ter feito alguma coisa. Porque, desculpa aí se tu Ai, se sentiu desculpa se tu ofendido. se sentiu ofendido. Não era pessoal. Como não era pessoal? Era totalmente pessoal. Já foi? Já foi, exatamente. Mas eu ainda sinto mais facilidade com pessoas que eu tenho mais convivência. Eu acho que com quem eu não tenho tanta intimidade, caguei e andei. E eu também
quando eu penso nessa coisa do sincericídio, é mais umas coisas mais práticas da vida, assim, nesse viés que tu tá falando, conversar com a família, eu já sou uma pessoa que eu já deixo a pessoa ficar com a consciência dela. Eu acho que eu realmente acredito, isso é um fato, assim, ó, eu tenho, pra mim, eu tenho uma convicção, assim, ó, somos 100% responsáveis pelo que nos acontece e pelos nossos atos. Não é o outro que... Não é se tu interferiu na minha vida, eu fiz isso porque tu interferiu. Não. Eu sou responsável pelo que eu fiz. Tu interferindo ou não. Então, assim, ó, eu prefiro deixar na consciência dos outros. Tá, mas daí tu não fala nada. Tipo assim? Geralmente não. Entendi. Eu geralmente não falo. Claro que agora pode acontecer de alguma conversa, uma situação específica. Mas, em geral, eu deixo. E aí o que acontece? Eu deixo e a pessoa vai amadurecendo no tempo dela. E muitas vezes eu preciso até dar uma distância. Não tem também. Dar uma distância. Não às vezes eu me afasto, dou uma distância. Mas e nos casos que tu fala? Tipo assim, alguma situação específica. O que tu quer saber? Não, daí como é que é essa relação, né? Como é que é esse... Olha, eu vou te dizer, Adri, que não lembro, assim... De situações. De alguma situação. Porque de nós tem situações totalmente diferentes, né? Eu pra falar... eu não agora eu não me lembro de alguma coisa grande que tenha... Vou lá, vou aqui, vou... Não, eu posso até falar e a coisa transcorreu super bem. Eu não lembro de alguma coisa que tenha dado algum problema. É isso que eu tô tentando pensar, assim. Eu vou ser aquela que vai dar a volta. Vai dar a volta. Mas é que eu acho que Quem sabe, se tu tá vendo que aquilo ali não sei o que, não sei se tu percebeu. Entendeu? Entendi. Nesse jeito eu sou direta. Eu sou sutil demais que de repente penso que pensou, que entendeu, que não entendeu nada. Mas é aquela velha história, né? A gente não pode esperar que o outro adivinhe. Não, eu não. Não, nesse sentido não. E nas Olha, relações né? Eu preciso sei lá, que conserte aquela cadeira. Tu pode fazer isso? Ou eu chamo alguém? Sei lá. Sim. Eu sou muito direta. Nisso eu sou direta. É isso que eu digo. E isso tem diferença. Porque... E isso ser direta, não estamos no espaço de arrogante. Não, mas eu dou escolha pra pessoa. Não. Mas eu me coloco. Eu preciso disso. Tu pode fazer, senão eu vou... E não tem problema nenhum se a pessoa não puder. Não vai ficar, não fez, aí tu já vai... Sim. Não. É porque é isso que eu digo. São situações do dia a dia que as pessoas estão usando como que... eu sou super sincera. E aí esse espaço entre ser super sincero e arrogante, ou... e ferir as pessoas. E como eles estão dizendo, né? Vem cá, que papo é esse super sincero, tu é maior grosseira. É que eu acho que a Cláudia talvez seja clara. É a clareza. Não é o super sincero no sentido de falar coisas assim, eu jogar. Acho, porque quando vem esse assunto de comentarem que tu era arrogante, eu disse, aonde? Exatamente. Né? Não, que eu me auto... Sim, ou mesmo chegou nessa conclusão em algum momento e tal. Sim, mas eu não vejo assim também, porque eu vejo nesse sentido de direto. Sim. Clareza, eu acho que a Paty falou certo. Eu acho clareza. Que... Não, e acho que é muito bem-vindo. Total, né? Porque qual é a dúvida que tem uma pessoa assim? Só que pra tu ver como uma sociedade que tá meio doente, que ninguém entende isso. Eu tava dizendo agora. Ninguém entende. Sabe aquela velha história que diz assim, eu aguento tudo menos mentira. Fale o que for, que eu não... Tudo menos uma mentira. Nunca minta pra mim. É mentira. A pessoa prefere que minta sim. Olha, eu vou te dizer assim, eu acho que se passar numa peneira, pouquíssimas pessoas que têm condições de dizer eu não minto. E estrutura não de escutar a verdade. Tá. Entendeu? Com certeza, é isso que eu tô querendo dizer. Eu prefiro que me fale a verdade. Aí tu fala a verdade. E a pessoa não aceita. Pronto, desanda o bolo, entende? Verdade. Não, mentira que as pessoas querem a verdade. É hipocrisia. É mentira, as pessoas querem a mentira. E tem muita aquela frase, né? Tu quer ouvir o que eu quero, a minha opinião exatamente. mesmo, ou a opinião formal, a opinião que a maioria diria, né? Tipo assim. Por que será que a mentira, aparentemente, aqui entre aspas, parece ser sempre menos dolorosa que a verdade, né?
Nunca pensei sobre isso. Mas por que tu mente, então? A gente mente que é pra não fazer doer, né? Tá, mas eu Algumas nunca vezes pensei, sim. nunca tinha refletido sobre Algumas isso. vezes sim, sim, outras muitas vezes é vezes pra tu- gente se safar, né? Sim, Algumas mas pra não vezes- fazer doer, pode ser no outro ou a si mesma. Pode, Mas a tá, tem mentira lógica. sempre é pra gente amenizar alguma dor. Tá. E isso prova que quando tu tá tentando, tu mente pra amenizar a dor do outro, tu tá sendo arrogante, porque tu acha que o outro não tem condições de lidar com a dor. Quem é tu pra saber se o outro não tem condições de lidar com aquela dor? Já fez um checklist do cara, já tem a exatamente. resposta Eu que te, ó, a pessoa eu não vai sei. aceitar. Paty não tem condições de ouvir aqui. Isso. Nós não vamos contar, então a gente mente. Eu tô sendo E aí tu arrogante. não deu a oportunidade da pessoa decidir, né? Exatamente. Mas aí, ao mesmo tempo que se eu falo a verdade, essa verdade aí não dói nela. Aham. Dói em mim se eu tiver que contar a verdade, Complicado, porque né? essa verdade me constrange. Sim. Aí então eu minto para evitar a minha dor. E por isso que eu digo, por que a mentira sempre é menos dolorida? Parece, porque na minha verdade, opinião a ela é verdade mais é complicada. libertadora. Não, a verdade pra muito mim é mais libertadora. complicado. Porque a verdade é assim, tu falou a verdade, pra tu ver como ela é impactante, dolorida, que ela é uma só, né? É tipo assim, um tapa na cara. Falou a verdade, acabou a história. Sim, não tem mais Não tem mais. remendo, não tem mais. Não tem mais, exatamente. Não tem. E ela é sempre muito mais impactante. Olha que louco isso, né? Por que uma verdade é sempre mais impactante? Tanto que se tu fala, é como se tivesse tido um tsunami, mas acabou. A Sim, mentira que vai, não, isso a vai mentira... além do que eu consigo construir de raciocínio, vai muito além. É? Muito além do que eu Por consigo. que tu acha? Porque o ser humano é muito mais complexo do que verdade ou mentira, do que sim ou não, do que é ou não é, sim. do que, né, é muito, muito mais complexo. Não, eu não consigo, Tá, mas daí eu tu vai- não consigo construir, porque a gente exatamente faz assim, eu faço assado, eu consigo ter uma vaga noção. Com certeza. A gente faz para se proteger, a gente quer poupar a pessoa. Eu não vou dizer que a pessoa, fulano, tá com câncer, tem 3 meses. Seco. Não, Tem eu médico vou... que é assim, né? Não, tem médico que é estúpido. É. Mas a... Aí é que eu digo, ele é estúpido. Exatamente. Não acho que dizer uma É que tá doença tudo, que tá, tudo vai bem. demolir a pessoa. Emocionalmente. Ó, tem câncer, 3 meses de vida, tá? Tchau, tá aqui, é isso que não tem o que ser feito. Tá. É muito diferente do que a pessoa te falar a mesma informação verdadeira Sim. de uma maneira suave. Sim, com Por que outras. que tu vai demolir o outro? É. Qual Não, é a tua concordo. necessidade? Sim, não. Concordo isso sim. em duas situações que eu já passei com isso, com a minha mãe mesmo, comigo, nessa história do não ter essa... como é que se diria? Tato, uma empatia. Não, olha só, eu vou te explicar. Em tanto tempo vai acontecer isso, em tanto tempo não sei o que, tá. Mas recente agora com a mãe. gente vai fazer assim, pode se fazer assado, Não, vai fazer um exercício. Foi tipo muito ceifado. É isso, bah. Outros talvez fossem mediar, entendeu? Fossem, ainda mais que a pessoa tá junto. É que eu acho que é uma classe que acaba, posso estar sendo, né, superficial, mas parece que pelo dia a dia talvez banalize alguns impactos. E aí não percebe que no outro que não lida com aquilo todo sim, dia, com vai certeza. Aí se tu vai impactar. levar pra várias profissões que tem isso aí tu vai essa levar. coisa mesmo, Isso. né? E aí a gente pode Várias. trazer isso também pro lado de Mas que eu te a interrompi. gente Não, gente dá, a gente fala e como a gente é, né? Isso é um... Porque assim, ó, a verdade é essa aqui, ó. Isso aqui é a verdade. Se eu falar de uma forma direta, se eu fizer algum rodeio, né? Não importa, a verdade é nunca vai deixar de ser verdade. Fato é o mesmo. Por isso que eu mesmo. acho que a gente... O que mostra, talvez, um grau, assim, de um pouco mais de... Não é evolução, mas um pouco mais de polimento, talvez, seja justamente como que tu aborda isso. Sim, entende? sim, como que tu fala sim, isso. Sim, porque tu não... Primeiro que tu não é dono da verdade, que a verdade é ela que é dona dela mesma. Sim. Então, é a forma como tu aborda. Na verdade, tudo não é como tu fala, não é o que tu fala, é como tu fala. É isso que a gente capaz de falando. Não é o que tu fala, tu vai morrer em 3 meses. É como tu fala, olha, a gente usa de tudo, mas a gente vai te dar uma qualidade de vida, né?
e tá. Sim. É a sim. forma, é a não forma como se destruir fala. o ser humano de uma Mas maneira essa que não é forma necessária. de como se fala vem muito de como tu tá. Por isso que eles E de estão como tendo tu é. algumas aulas nesse sentido na faculdade, não é? Tu Ah, que sim, tava lá sim, dentro sim. e viu, eles estão tendo... Tem muitos professores que fazem um trabalho maravilhoso com isso, só que eu acho que a maioria não faz. Eu acho que a maioria não Não dá essa talvez não grandeza pra tenha esse lugar. tempo, talvez não tenha tempo dentro de um, sei lá, uma grade de matéria que É tenha muita que, coisa. né, passar, não tenha tempo de parar para o detalhe de, olha, tá lidando com seres humanos, viu? Vamos devagar. Ser humanismo, Seres humanos que tem, muitos ignoram completamente o que significa tal doença, o que é tal exame, o que é tal... ainda tem mais esse Sim. item. Exato, a ignorância não Tem é, não mais é a esse burrice, eu não É sei, eu ignorante não de tenho a conhecimento. informação. Não tem nem acesso. Então Ou tu começa a explicar com... Por exemplo, é como eu vim aqui falar coisas, palavras que só no meu meio eu sei, que só no teu meio, só no teu... E a gente, se não botar a legenda, não tem como entender, né? Just me.